Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse alicate que é uma raridade da NWS. Eu vou explicar para vocês todos os detalhes desse modelo, mostrar um pouco da sua capacidade de corte e contar a história de como eu consegui adquirir esse modelo. Então vamos para o vídeo. A NWS é uma marca alemã conhecida mundialmente pela produção de alicates e principalmente pela quantidade de exportação e rebrands que a marca faz. Se você quiser saber mais sobre a história da marca e sobre a produção dela para outros fabricantes, eu vou deixar o link para que vocês possam conferir depois. Esse é o alicate da NWS, modelo 1092-69-225. Esse é um alicate extremamente raro hoje no mundo e de conhecimento de pouquíssimas pessoas. Vocês viram aqui no canal um review desse alicate, onde eu passei por todos os detalhes técnicos e funcionalidades, assim como as tecnologias e patentes embarcadas. A ideia é mostrar o que esse raro modelo tem, frente a esse modelo que é facilmente encontrado no mercado. Ele vem nessa embalagem plástica, e aqui na frente, algumas informações das características dele. Aqui a informação de que ele é isolado para 1000 volts e a menção à norma internacional IEC 60900. Aqui na parte de trás, um pouco das especificações da capacidade de corte que esse alicate tem. Vamos tirar ele aqui da embalagem. Como eu mencionei, esse é o alicate modelo 1092-69225. O código 1092 significa que é esse modelo de alicate, o 69, o tipo do acabamento do alicate, e 225, o tamanho total dele. A NWS também possui um alicate parecido com esse chamado de Combi Bolt, mas que possui o cabo mais simples vermelho e também não possui mordente cruzado. Existe também uma outra versão que, ao invés de ter o crimpador, possui um outro mordente aqui nessa parte. Começando pelo modelo, vocês já encontram aqui na parte da frente grandes similaridades aos modelos existentes hoje. Porém, algumas mudanças foram feitas nesse modelo. Começando aqui pela ponta do alicate, você observa que ele não tem aquele pequeno espaço aqui na frente que ajudava a puxar ou segurar algum prego. Observa que o outro modelo possui esse pequeno furo para ajudar nessa alavanca. Mas eles também fizeram outras mudanças, o que bem provável justificou essa alteração. Quando você abre o alicate, você vê que eles trocaram os mordentes paralelos por mordentes cruzados. Esse tipo de mordente cruzado auxilia muito na hora de você prender e puxar alguma coisa, principalmente para movimentos laterais. Esse alicate também possui um pequeno espaçamento aqui entre os mordentes, mas que é menor do que 1 milímetro. Passando aqui para o segundo mordente, ou o chamado pipe grip, ele permanece com o desenho inalterado, onde os dois lados são assimétricos, sendo a parte de baixo levemente ovalada e a parte de cima com um desenho diferente, com os dentes voltados para trás. Você observa como fica esse cano encaixado aqui na parte de baixo, enquanto os mordentes superiores estão travados empurrando para trás. Isso dá um ótimo encaixe, fazendo com que ele fique muito bem preso. Passando aqui para a área onde tem a aresta de corte, a NWS manteve esse tipo de chave de boca sextavada para que você possa pegar porcas ou parafusos. Uma grande vantagem desse tipo de área dessa forma é você poder segurar uma porca enquanto você vem com a outra mão trazendo algum parafuso. Existem cenários onde você precisa estar com essa porca apontada para baixo e vir com um parafuso para encaixar em cima. Uma chave de boca normal, você vai ter que segurar a porca junto com o dedo para que ele não caia da chave. A NWS não especifica a capacidade mínima ou máxima do tamanho dessas porcas ou parafusos, mas para vocês terem uma noção, essa é uma porca de tamanho 11 e que é praticamente o mínimo para esse modelo de 180mm, ou seja, eu consideraria um parafuso ou porca de tamanho pelo menos número 13 como tamanho mínimo para uso nesse espaço. Passando aqui para a aresta de corte, esse é um dos grandes diferenciais desse modelo de 225. Olha o tamanho dessa aresta de corte. Esse modelo ele tem 2,3 centímetros, isso dá uma grande capacidade de corte e conforme a especificação, podendo cortar cabos de até 14 milímetros de diâmetro. A aresta de corte é endurecida por indução e possui uma dureza máxima para corte de um fio piano de até 2,5 milímetros. A título de comparação, essa é a mesma capacidade máxima de corte de um alicate de 200 milímetros de corte da NWS. Vocês já viram também aqui no canal um outro modelo de alicate da NWS e todas as suas vantagens dessa aresta de corte grande nesse modelo multifunção da NWS. Observa aqui a diferença da aresta de corte, que já era grande no modelo do decapador, e desse modelo de 225 é maior ainda. Esse alicate também possui alta alavancagem, com um pivô mais próximo da aresta de corte. O pivô dele tem em torno de 11,6 milímetros e uma distância de 7 milímetros. Observa aqui os dois pivôs lado a lado, onde eles praticamente têm o mesmo tamanho, sendo o alicate 225 um pouco maior. Por conta da alta alavancagem, assim como todos os alicates desse tipo, eles perdem também um pouco de abertura frente aos alicates centralizados. Observa aqui a abertura desse G-Door frente ao NWS. A NWS manteve esse desenho patenteado em escada, que atuam tanto aqui na frente quanto aqui na parte de trás, como vigas que sustentam na transversal as forças exercidas na aresta de corte. Essa foi uma melhoria desenvolvida pela NWS, que eles identificaram como ponto de falha nos alicates comuns. Mas um outro recurso interessante que a NWS não colocou foi aqui nas laterais, onde ele não possui as estruturas em escada. Pegando aqui o modelo convencional, observa como ele tem essas escadas
que trazem também um reforço na estrutura. E por último, aqui no final do alicate, a AWS incluiu a função de crimpador. Observa aqui a parte interna do crimpador e a matriz de crimpagem dele. Esse modelo ele conta com esse acabamento escurecido, tem a grande vantagem de, em locais extremamente iluminados, não ofuscar a vista durante o trabalho, que na verdade não é um acabamento fosfatizado, como eu disse em vídeos anteriores, mas sim feito em TPFE, ou mais comumente chamado de Teflon. O Teflon ele tem uma grande vantagem de aderir muito bem ao metal, ser resistente à temperatura, a produtos químicos e ter uma superfície com baixa aderência. Esse é o mesmo material utilizado em panelas, porém o papel principal aqui no alicate é gerar uma camada de proteção para uma maior resistência à corrosão. Um ponto contra dele é que com o atrito com o tempo, ele tende a sofrer um desgaste. Passando agora para a parte do cabo, esse alicate utiliza o mesmo modelo de cabo isolado da AWS, com um cabo de 3 componentes. Toda a parte vermelha é um componente mais rígido, enquanto a parte amarela é mais macia, assim como também essas duas partes cinzas. Essa parte cinza aqui de baixo é chamada de soft bag, que tem o objetivo de proteger o seu alicate num caso de uma queda. Já essa parte interna cinza, ela é mais macia para um maior conforto na operação do alicate e possui aqui também ilustrado esse aviso, que significa que é o último local onde seu dedo pode ficar em segurança. Ou seja, você não deve posicionar o seu dedo acima dessa marca por conta de um possível esmagamento contra a estrutura do alicate. Observa que o modelo não isolado também possui esse mesmo aviso e que o seu dedo fique encaixado de forma confortável até exatamente essa marca. Por conta do tamanho de 225 mm, a AWS escolheu um cabo mais alongado e de formato diferente. Comparando aqui com o alicate universal normal, você vê que os formatos são diferentes e o modelo de 225 possui uma curva para fora no final do cabo. Esse tipo de curva dá uma excelente ergonomia e o maior conforto na hora de usar o alicate. Comparando aqui lado a lado com o alicate da Gedore, você vê que eles seguem um formato similar. Aqui na parte final do cabo, você encontra também o clássico sistema de encaixe da AWS para que você possa utilizar os acessórios de System Clip ou o detector de tensão proprietário deles. Nesse caso, por conta do desenho do cabo, ele não se encaixa tão bem com o perfil do alicate, o que pode atrapalhar um pouco no uso. Mas um ponto que mais me deixou curioso e chamou a atenção foi exatamente com relação às certificações. Aqui na frente você vê o símbolo da proteção até 1000 volts, porém aqui na parte interna ele não descreve nenhuma das certificações. Observa aqui na embalagem de que ele menciona cumprir a IEC 60900, mas ela não é descrita aqui na ferramenta. Observa aqui como que o modelo normal universal expõe aqui os certificados. Eu fui buscar a norma internacional para dar uma olhada nos detalhes, e um dos pontos mencionados por eles é que caso o alicate possua alguma funcionalidade na parte de baixo do alicate, a norma exige que o cabo possua uma proteção interna, impedindo o operador de chegar com a mão até a parte metálica. Ou seja, é bem provável por isso que esse modelo não tenha certificação VDE. Então vamos agora para as medidas desse alicate. O alicate possui um tamanho total de 230 mm, sendo 9 cm de área metálica. O cabo possui uma área útil de 12 cm e uma espessura de 23,7 mm. E o peso dele, 370 gramas. A título de comparação, ele tem mais ou menos o mesmo peso que esse Gedore comum do mercado. Vamos fazer agora alguns testes de corte. Vamos começar aqui por um cabo de 1,5. Corta muito fácil. Vamos para um cabo aqui de 2,5. Que ele corta sem problema. Vamos decapar. Agora vamos cortar aqui os fios de cobre para ver como é que ele corta. E corta muito bem. Vamos para um cabo paralelo de 2,5. Também corta com muita facilidade e sem nenhum tipo de esforço. O fio rígido de 2,5 também corta muito fácil para o tamanho da alavancagem dele. Passando agora para 6 mm. Também muito tranquilo. Cabo coaxial. Bem fácil. Vamos agora para um cabo de 4 vias de 2,5. Aqui agora a grande vantagem do tamanho da aresta de corte. E observa como ele corta com muita facilidade. Vamos subir para 16 mm. Também muito fácil. Vamos agora para um cabo de 35 mm. Vamos posicionar ele aqui. Olha como ele usa muito pouco da aresta de corte. E também cortou com facilidade. Agora vamos cortar aqui um cabo de aço de 4 mm de diâmetro. Posicionado. E corta com muita facilidade. E vamos agora para esse cabo de 4 vias de 6 mm. Esse cabo tem em torno de 16 mm de diâmetro, o que é acima da especificação máxima dele. Vamos ver se ele vai conseguir cortar. Aqui ele já tem uma dificuldade para encaixar. Eu fiz aqui umas pequenas mordidas para ele poder encaixar dentro do cabo. E agora vamos fazer o corte. Observa que eu tenho que fazer alguns movimentos, mas ele está cortando. E ele cortou. Observa aqui que nesse caso ele praticamente usou toda a aresta de corte. Vamos fazer agora um teste de crimpagem. Vamos decapar esse cabo de 2,5. Vamos encaixar ele aqui. Vamos posicionar ele aqui no alicate. E agora vamos crimpar.
Observa aqui como é que ficou a crimpagem dele e ficou muito bem preso. Então vamos agora para as conclusões finais. Para aqueles que achavam que a NWS não tinha alicates maiores que 200 mm e que não tinham modelos universais com crimpador, tá aqui a resposta da NWS, mostrando que essas pessoas estavam enganadas. É impressionante como esse alicate é forte e completo em todas as suas funções. A decisão de usar os mordentes cruzados foi uma excelente escolha, assim como também incluir o crimpador aqui no final. A área de corte também é um grande diferencial desse alicate, que pode até fazer o papel de um alicate de corte diagonal de 200 mm da marca. A capacidade de corte dele é impressionante e, por conta do tamanho, qualquer coisa que você corta com ele parece sempre muito fácil. Mesmo com a questão da falta de certificação, essa é sem dúvida a combinação ideal de funções, fazendo esse o alicate mais completo da NWS para bater de frente contra as marcas do mercado. Esse modelo é tão raro que ele não está descrito nem na página da NWS, nem no catálogo da empresa. Não se sabe se ele já foi descontinuado, porém você só encontra esse modelo de alicate vendido na Austrália. Observa aqui na parte de trás da embalagem que esse modelo é importado por essa empresa que tem escritório na Austrália, ou seja, bem provável ser um modelo que foi desenhado especificamente para a Austrália, assim como aconteceu com outras marcas, como por exemplo a Channel Lock. Esse modelo é tão raro que eu fiz questão de trazer ele numa data especial, como é a época de Natal. Como eu mencionei, esse alicate só pode ser comprado na Austrália, e a história para ele chegar até aqui, sem dúvida, foi muito longa. Eu queria agradecer ao meu grande amigo André, que mora na Austrália e que depois de muito esforço e tentativa nossa, conseguiu realizar um sonho aqui do canal, de ter esse modelo. Como a logística para trazer esse alicate é muito complexa, sem dúvida esse não é um modelo viável para aquisição, mas caso vocês queiram tentar importar esse modelo, eu posso garantir para vocês que esse alicate é realmente incrível. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou sobre esse modelo e siga a gente também nas outras mídias sociais, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.